pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje eu trouxe pra vocês, tô trazendo pra vocês esse coelhinho de tecido. Assim, pra gente colocar docinho, pra dar de lembrancinha pras crianças agora de Páscoa, ou pra fazer mesmo pra vender. Pode usar ele assim, com as orelhinhas, ou a gente pode desmanchar aqui e usar as orelhinhas assim, pra trás. Bem bonitinho. Pra abrir, só puxar aqui. Daí cabe bastante doce dentro. Pra fechar, vai ter as duas fitinhas aqui do lado, que é só puxar que ele fica enrugadinho de novo. E arrumar a orelhinha do jeito que você quiser. Agora a gente vai estar fazendo o molde. Pra fazer o molde, eu usei esse papel canson colorido, pra ficar mais fácil de visualizar depois na hora de passar pro tecido. A gente vai estar cortando um quadrado de 20 por 20. Então, vai ser um quadrado de 20 por 20. Para ficar mais fácil de fazer essa curvinha aqui embaixo, você vai escolher um dos lados, vai dobrar ao meio. E aqui eu fiz livre mesmo, sabe? Se você quiser mais fechadinho aqui, ou se você quiser que ele faça mais uma curva, né? Aqui eu fiz a mão mesmo, fui desenhando assim, a mão, e depois só cortei. Daí na hora que abriu ficou essa curvinha aqui embaixo. Para as orelhinhas daí, vou pegar aqui. Para as orelhinhas a gente vai usar um retângulo, que eu vou medir o meio, de 21, então 21 de comprimento, por 8,5 de largura. A mesma coisa aqui. Você vai achar o meio da peça, dobrar e cortar em formato até o biquinho. Então, você acha o biquinho lá do meio e faz uma leve curva. Aqui, eu também não usei nenhum centímetro, contar quantos centímetros, somente fiz uma leve arredondada aqui na pontinha. Na hora que abriu, ficou as orelhinhas. Então, aqui, depois de ter feito o molde, a gente vai estar cortando 2 vezes no tecido de forro, 2 vezes no tecido principal do corpinho da nossa peça, e nas orelhinhas também, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes no tecido principal. Aqui eu utilizei o tecido de forro, ele coloridinho, para as orelhinhas, e daí fora, no caso, o tecido principal, eu usei o branco. Daí, só que na hora de colocar, eu coloquei as orelhinhas com o desenhinho, né, que ele ficasse mais à mostra. Agora, eu vou fazer um outro junto com vocês, só que eu vou fazer dentro e fora branco, e nas orelhinhas vou fazer dos dois lados estampados, né? Você fica a critério de cada um escolher a cor do tecido, de forro ou tecido principal. Então, eu vou cortar tudo e trago aqui pra vocês. Então, aqui eu já cortei. Como eu falei pra vocês, eu vou estar usando tanto o forro quanto o tecido principal branquinho, da mesma cor. Então, eu cortei 2 vezes e 2 vezes. Cortei as 4 vezes no mesmo tecido. Se vocês forem fazer tecido principal de uma cor, tecido de forro de outra cor, então vocês vão cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro. As orelhinhas, como eu falei pra vocês, também eu vou fazer, no caso, dos dois lados da mesma cor, desse estampadinho de cor de rosa. E então, eu cortei 2 vezes, no caso, 4 vezes aqui, né, no mesmo tecidinho, mas a mesma coisa do outro. Se vocês forem fazer tecido principal, diferente do tecido de forro, vocês vão cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro. Lembrando que o molde que a gente fez
ele já é contado com a margem de costura. Então, é só pegar o molde e colocar em cima, passar o risco do tecidinho e cortar. Já vem com a margem de costura. Então, só cortar mesmo, não precisa deixar nenhum outro espaço. Esses tecidinhos que eu tô utilizando hoje, ele é lá do Armazém das Malhas, daqui da cidade onde eu moro. Porém, eles entregam para todo o Brasil. Então, ó, de coelhinho rosa, tem esse aqui também que eu vou fazer alguns, de coelhinho azul. Então, eles têm todos os tipos de tecido, entrega para todo o Brasil. Vou deixar o contato deles e o Facebook e Instagram deles na descrição do vídeo. Vamos começar aqui pelas orelhinhas. A gente vai pegar duas partes das orelhinhas, vai colocar direito com direito, assim. As duas, vocês vão fazer assim, direito com direito. E vão passar uma costura de um pezinho de máquina em toda a volta dela. Fechando toda a volta das orelhas. Só vai deixar a abertura aqui. Então, aqui na parte de baixo não precisa costurar. Costurar toda em volta dela, as duas orelhinhas. A mesma coisa a gente vai fazer com a parte de baixo do saquinho. Vai pegar, se o seu tecido tem lado certo, você vai achar direito com direito, das duas partes. E vai passar também um pezinho de máquina em toda a volta dela. Então, vamos dizer assim, esse pedaço aqui seria o meu tecido principal. Então, eu vou passar em volta dela toda um pezinho de máquina. Em volta dela toda e vou deixar a abertura aqui em cima. E esse aqui, vamos dizer, vai ser o meu forro. Então, o que eu vou fazer? Vou passar toda um pezinho de máquina aqui. E aqui embaixo, eu vou deixar um espaço de uns 3, 4 dedos aqui embaixo pra gente tá podendo desvirar a nossa peça. Então, passou a costura aqui, para aqui, dá um espaço e continua a costura. Lembre-se de sempre começar a costura e fazer o retrocesso para a peça não estar desfiando. Tanto aqui no começo, que vocês começarem, quanto aqui quando vocês forem parar, para deixar o espaçamento. Para, faz o retrocesso, dá o espaço, retrocesso e continua a costura. Vou para a máquina, vou costurar tudinho e venho trazer para vocês. Passei lá na máquina um pezinho de máquina. Aqui no tecido. Aqui eu deixei a aberturinha. A gente tá desvirando. As orelhinhas a mesma coisa. Passei lá um pezinho de máquina. Então, eu vou estar cortando agora esses fiozinhos. Cortar todos os fiozinhos. Aqui a pontinha. Tá com o fiozinho aqui. Pontinha a gente pode estar cortando também. Isso aqui mesmo. Pra depois não ficar grosseiro aqui. Pra cortar. Pra desvirar. Eu corto todas as pontinhas. Cortei as pontinhas. Agora, eu vou fazer pequenos piques. Aqui ficou com a abertura. E as orelhinhas também. Aqui tá aberto e é por aqui que a gente vai estar desvirando as orelhinhas. Então, pega lá. Viro com a mão assim mesmo. E daí vai empurrando. Cuidado para não empurrar muito, para não desfazer a costura. Você acerta bem certinho assim. Bem acertadinho. Se você quiser levar o ferro
pra passar, pra ficar bem certinho, pode levar. No caso aqui, eu só vou acertar bem. Ficou a orelhinha já. Vamos pra outra. Usa a agulha ali, pra desvirar bem o cantinho, a pontinha aqui. Acerta com os dedos mesmo, ou senão passa no ferro. Pronto, as orelhinhas. Aqui a gente também vai desvirar. E tá arrumando bem certinho aqui as curvinhas, as dobrinhas. Não precisa de agulha, vai com a mão mesmo. Pode ver que já ficou com o formatinho do saquinho já. Então, com tudo viradinho, agora a gente vai voltar lá pra máquina. E nas orelhinhas a gente vai estar passando uma costura aqui, pra esse ponto que fala, pra deixar a peça mais assentadinha. Então, somente nas orelhinhas eu vou fazer isso. Não precisa ser um pezinho de máquina, não pode ser menos que um pezinho de máquina, só aqui na beiradinha só pra dar o acabamento. Pronto, já fui na máquina, passei, ó, pode ver que é menos que um pezinho de máquina, metade praticamente. Eu passei em volta do coelhinho. Agora a gente vai pegar o tecido principal, que vocês escolheram, que vai ficar pro lado de fora. E vamos colocar as orelhinhas. Para colocar as orelhinhas, como que a gente vai fazer? A gente vai dobrar a orelhinha no meio e vincar para marcar. Vou fazer isso nas duas. Agora, no tecido principal, a gente vai dobrar ao meio de novo. Vai vincar aqui um pouquinho. Se você quiser fazer um piquezinho, pode fazer também. Eu prefiro vincar. Depois, a ponta ao meio de novo. A ponta ao meio de novo. Assim. Então, aqui ficou o meio da nossa peça, aqui metade de metade. A gente vai pegar aquele pedacinho que a gente vincou aqui, né, com a marquinha, e vai colocar sobre a marquinha aqui. Mesma coisa do outro lado, marquinha com marquinha. E pode ver que daí ficou o meio, aqui a marquinha do meio. Então, pra gente colocar bem certinho. Então, você vai escolher um dos lados aí e vai passar menos de um pezinho de máquina agora também, só na beiradinha aqui pra grudar as orelhinhas. Não é junto, pessoal, é separado. Então, eu peguei só um lado aqui, ó, o outro tá aberto. E vamos passar menos de um pezinho de máquina aqui pra tá fixando as orelhinhas na peça. Ó. Assim. Lembrando que aqui, no caso, eu estou usando dos dois lados iguais. Se você for fazer de um lado branquinho e do outro lado estampado, na hora de você colocar o tecido aqui, vai ser a parte estampada para cima. Então, aqui vai ficar direito com direito. Se aqui fosse branco, né, ficaria branco com branco. E o estampado para cima. Pronto, aqui, ó, já grudei as orelhinhas no tecido principal. Passei a costura bem fininha aqui, só pra fixar mesmo. Eu vou pegar o nosso tecido de forro, aquele que tem aberturinha. Vou desvirar de novo, né? Tinha feito só um teste ali pra fechar bem. Vou desvirar de novo. E agora a gente vai pegar do jeito que está aqui as orelhinhas, as orelhinhas. Vou juntar tudo e vou colocar dentro do forro. Então, o forro tá viradinho, parte direita do forro. Vou pegar todo, assim, o saco, como se fosse um saquinho. Vou colocar dentro. Vou abrir aqui. E vou acertar os cantinhos, né?
Pra ficar bem certinha a costura aqui. Coloca a mão dentro. Aí, a orelhinha ficou virada. Acertei bem certinho aqui, costura com costura. Costura com costura. Eu vou estar costurando essa beirada aqui. Agora sim, a gente vai estar usando um pezinho de máquina. Porém, aqui a gente vai fazer uma coisa. A gente vai começar, vocês vão começar a costurar. Como aqui vai ser a parte de trás, pode começar por aqui. Um pezinho de máquina, retrocesso. Quando chegar aqui na costura, na beiradinha, vocês vão deixar um espaço de meio centímetro. Meio centímetro aqui. Meio centímetro aqui. E meio centímetro aqui. Que vai ser a nossa aberturinha para depois a gente tá passando a fitinha. Então, começo daqui. Retrocesso. Passo por aqui. Chego no pontinho aqui. Vai ficar mais ou menos 1,5 centímetros. Ou mais um pouquinho. Um espaço de um dedo que vocês acham que fique bom. Chegou na marcação que vocês fizeram, tem que ser aqui no cantinho, ó. Chegou na marcação, retrocesso, joga costura para um lado, para o outro, deixa o espaço daqui, lá do outro lado, né, já da peça, continua a costura, retrocesso, continua costurando. Chegou do outro lado, a mesma coisa, marcaçãozinha, de um lado e do outro, costuro, faço retrocesso, pulo a abertura aqui, retrocesso, costuro e passo retrocesso, continua e acaba aqui. Então, um pezinho de máquina, costura tudo e deixa um espaçamento de um dedo, mais ou menos, de um lado e do outro. E fiz a costura. Então, comecei aqui, ó, deixei o espaçamento aqui, costurei com a linha branca, né, porque pra ficar bonitinho, né, não sei se vai dar pra ver muito bem. Mas aqui tem um espaçamento de um dedinho, de um lado e do outro na costura. Tudo fechadinho com o pezinho de máquina. Agora, a gente vai pegar lá na abertura, que a gente deixou aqui embaixo, e a gente vai desvirar a peça. Então, vamos lá pegar, que eu deixei meio pequeno, mas vai passar. Então, com bastante cuidado, você vai puxando a parte de dentro pra fora. Ladinho de fora. Cuidado que aqui eu deixei um pouquinho menor. As orelhinhas. Tá quase pronta a nossa peça. Então, aqui eu ajeito. Ajeitei aqui. A parte do forro, que é onde tá a aberturinha aqui, a gente vai estar jogando pra dentro. Então, jogou o forro pra dentro. Quase pronto o nosso saquinho. Jogou o forro para dentro. Agora, a gente vai ajeitar bem certinho aqui. Aí, vincar bem aqui a costura. Pode ver que ficou a abertura aqui que a gente deixou. Que vai ser por aqui que a gente vai estar passando o nossa fitinha. Ficou bem. Um fiozinho, cortar. Agora, a gente vai estar fazendo uma costura aqui na beirada. A gente não vai costurar bem na beiradinha aqui. A gente vai dar um pouco mais que um pezinho de máquina. A minha máquina, ela tem a opção de jogar pra direita e pra esquerda. Então, eu vou jogar ela mais pro canto. Vou costurar assim, né? Tá costurando assim. Então, eu vou estar jogando um pouquinho mais pra esquerda. Aqui, pra ela fazer uma costura aqui, pra depois a gente ter espaço de passar a nossa fitinha.
Então, eu vou lá na máquina, vou passar uma costura, vou começar aqui por trás mesmo. Começar aqui atrás das orelhinhas, que daí não vai aparecer tanto. Então, eu vou passar em toda ela. Aqui você pode passar por aqui também. Em toda ela, pra daí depois nossa fitinha não ficar caindo pra baixo. Então, vou lá na máquina e já trago pra vocês. Voltei aqui, então. Ó, já passei a costurinha, ficou aqui, costurinha, toda ela. Já vai ser a parte de trás, parte da frente. Agora, a gente vai pra fitinha. Então, eu tenho uma fitinha aqui. E eu vou estar cortando 45 centímetros dessa fitinha. Então, eu vou medir aqui 45, 30, 45. Cortar. Não precisa se preocupar que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, a medida da fitinha, do molde e tudo mais. Quantas vezes nos tecidos, assim por diante. Então, a gente vai precisar de 2 pedaços de 45 centímetros. Se você quiser deixar maiorzinho, pode deixar. Se quiser deixar menor, vai de cada um. Então, aqui eu já aproveito e queimo a pontinha aqui, dos dois lados. Depois eu vou cortar e queimar de novo, né? Mas aqui daí queima, pra na hora de passar ali, que eu passo com um alfinete, acho que é alfinete. Daí, pra não correr o risco de ficar desfiando. Então, vamos lá. Eu peguei aqui, vou colocar. Fecha. Agora, vocês lembram que ficou uma fresta aqui e outra aberturinha aqui também, com a abertura de cada lado. A primeira fitinha que a gente vai passar, a gente vai começar por um lado, você escolhe o lado que você quer começar, e vai passando. Não tinha chatinha essa parte aqui, né, mas... Passando. Chegou nessa abertura aqui, nessa primeira você não vai sair da cá, você vai continuar passando. Continua passando, lá por trás. Se você cortar menor, essa fitinha não entrar de novo pra dentro. Chegou aqui onde a gente tinha começado, daí sim você vai tirar. Mais um pouquinho aqui, fica mais fácil. Chegamos aqui. Puxar. Vai tirar. Vai puxar as duas fitinhas juntas. Vai ajeitar, ó, pra ela ficar certinha, né? Venho aqui, puxa um pouquinho e a gente vai dar um nozinho. Dá um nozinho assim mesmo, simples. Opa. Difícil. Passou por dentro, vou puxando pra ele ficar bem na beiradinha. E se você quiser colocar uma miçanguinha, alguma coisa que você pode colocar também. Só que você coloca antes e depois faz o nozinho. Aperta bem. Aqui, ó, por causa do alfinete, ele ficou um furinho e também ficou compridinho. Então, eu venho aqui com a tesoura, corto e queimo a beiradinha também. Deixa bem queimadinho pra não desfiar. De um lado está pronto. Agora, a gente vai pro outro lado. Então, vou pegar a outra fitinha aqui, que a gente cortou, e vai fazer o mesmo procedimento. Coloca. Só que agora do outro lado, ó. A gente começou desse daqui aqui, né? Tudo bem? Agora a gente vai começar desse lado aqui. Então, eu vou colocar aqui, esse aqui por trás agora, e vou passar. Chegou do outro lado aqui, não sai aqui, continua.
saiu aqui. Tiramos pra frente. Voltamos, puxamos aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Dá um nozinho, se quiser colocar miçanga, é essa hora que você coloca. No caso, eu não vou colocar nada. Puxou mais pra beiradinha. Deu nó. Ó, cortou. Queimou, virado. Ficou assim agora. Pra passar... cuidado aqui, ó, deixei um pouquinho demais, ó. Cuidado ali. Daí ele entra pra dentro, então o importante é deixar um pouquinho menos. Pra fechar, só puxa, né? E daí deixa aqui, se você quiser fazer um nozinho, um lacinho aqui, fica a critério de cada um. A mesma coisa aqui agora, se eu quiser fazer, né, um nozinho aqui na orelhinha pra ficar assim, ou se quiser deixar assim. Tá pronto o saquinho. Você tem duas opções. Você pode deixar o saquinho assim, ou você pode fazer com esses tecidinhos assim mesmo, né? Fazer o saquinho por fora, né? Que ele ficasse estampado e a orelhinha de outra cor, tudo mais. E daí não fazer, né? Que nem eu fiz com esse outro aqui, que eu fiz o olhinho, o narizinho, né? E aqui o pomponzinho atrás, né? Então, você pode tá fazendo desse jeito aqui. Pra fazer o olhinho, eu usei feltro mesmo. Recortei a bolinha do feltro, preta, rosa. E esses risquinhos aqui eu desenhei com caneta permanente. E depois fiz o pompom aqui atrás. Então, se você quiser, você pode fazer, tá fazendo assim. Ou você pode estar fazendo com um tecido estampado aqui, né, no saquinho, deixando só o saquinho assim mesmo. Só assim. Ou se você quiser, eu utilizei essa lãzinha aqui, ó, coloridinha. Que como aqui era coloridinha, né, eu quis pegar assim, se quiser também de uma cor. E a gente faz o pompom e coloca aqui atrás. Se quiser só colocar o pompom aqui atrás, deixa sem rostinho, se quiser fazer o rostinho e o pompom, né, vai a critério de cada um. Então, aqui ficou, né, ó, 2 saquinhos, um diferente do outro. Pra gente fazer o pompom, eu faço na mão mesmo. Então, eu pego um pedaço aqui e vou enrolando. Tem que enrolar uma boa quantidade no dedo, aqui, ó. Usa 2 dedos, enrola bastante. Tem outros jeitos também de fazer, né? Mas eu achei esse mais prático. A agulha aqui. Eu não vou fazer todo o pompom aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Vou passar uma boa quantidade, né? Você tem que deixar aberto, senão depois você não vai conseguir costurar. Então, você deixa uma boa quantidade. Depois, você corta um pedacinho desse aqui, do próprio barbante. Passa de um lado pro outro e dá um nozinho. Depois que você dá um nozinho, você vem aqui e corta todas essas beiradinhas aqui, que tá dobradinha. E abre o pomponzinho, assim. Você tem que passar bastante. Daí, ele vai ficar assim. Daí, você vem aqui e corta os excessos mesmo com a tesoura, que ele fica todo erradinho. Corta o excesso com a tesoura. E daí, ele fica o pomponzinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o joinha, se inscreva no nosso canal. E até a próxima. Boas vendas!